Ultraman, uma lição para a vida. Terceiro dia de prova, só 84 quilômetros o pessoal vai ter que correr agora. 2 maratonas e digo mais, eu já penso fazer meu longão daqui a pouco, já dá uma dor. Longão de quanto? Não posso falar, né? Não, é muita humilhação. Agora 84 quilômetros é para poucos. Para poucos, e nós estivemos lá acompanhando. Enfim, chegamos ao terceiro dia e agora só faltavam 84 km de corrida para finalizar o Ultraman. Eu achei que ia estar um pouco mais cansado devido ao dia pesado que eu tive no pedal do dia anterior, mas a massagem, gelo, algumas pomadas que eu passei realmente fizeram efeito e eu estava bem tranquilo para a corrida. A minha estratégia era fazer uma corrida um pouco mais rápida nos primeiros 45, 50 km para poder fazer a segunda parte da corrida dentro do esperado, né, para a gente ter as dificuldades que vêm durante o dia com a prova longa. Então realmente eu saí um pouco mais forte. A prova realmente tem bastante altimetria, é uma prova com bastante subidas longas de 2, 3 km, porque a gente vai na mesma estrada Rio Santos em direção a Paraty, mas a gente vai 19 km e volta 19 km. Então a primeira maratona a gente já tem bastante subida, mas eu consegui fazer o tempo dentro do esperado. Eu fiz a minha primeira maratona para um pouco abaixo de 5 horas. E quando a gente chega no quilômetro 43, vem uma serra com uma subida de 1,5 km, com bastante inclinação, onde a gente sobe, desce do outro lado, vai fazendo algumas subidas menores e depois volta por essa mesma serra até o quilômetro 60. E daí, a partir dos 65, 70 quilômetros, os últimos 16, 20 quilômetros é praticamente plano. Eu tive o suporte de um dos meus apoiadores, da minha equipe de apoio, que me acompanhou por quase 42 quilômetros, acho que até um pouco mais durante essa caminhada na serra, na segunda parte da corrida. E realmente isso é fundamental para que a gente possa se manter motivado. Tá bom demais, Chicão, tá bom demais. Caleira, parceirão, pensa que o staff é só o quê? Só ficar dentro do carro, é? Mesmo assim, lá pelo quilômetro 55, 60, eu dei uma baixada, tive que fazer aquela famosa paradinha técnica de descansar um pouco, desligar alguns minutos, voltar para a terra, como eu sempre falo, né? Voltar, se concentrar, saber o que eu estou fazendo ali, para que o corpo continuasse percorrendo aquilo ali e a gente fica naquela briga mente-corpo, corpo-mente, para que a gente possa dominar o corpo e dizer, siga aqui, ainda tem mais coisa para fazer. E a partir dali, no quilômetro 60, 70, eu continuei fazendo o meu ritminho dentro do esperado. No final dei umas caminhadas um pouco mais lentas, algumas outras paradas, mas realmente consegui finalizar a prova dentro do esperado e finalizar a prova de Ultraman. Valeu, obrigado, Luca. Vai lá, Chico. Vai lá. Outro ponto importante que eu sempre gosto de comentar é que uma prova de Ultraman não é uma prova tão simples, é uma prova onde você tem que se conhecer, você tem que conhecer muito o seu corpo, você tem que saber como que o teu corpo e a tua cabeça agem durante muito tempo. Então não é uma prova que você faz assim, eu já comecei a fazer triatlon e eu já vou partir para uma prova de Ultraman, porque você tem que se conhecer muito. Como eu disse, a cabeça e o corpo tem que andar junto e muitas vezes elas vão pregar peças em você, seja o corpo ou seja a sua mente. Então eu fui fazer minha prova, fui pensar em fazer uma prova de Ultraman quando eu já tinha mais de 15 anos de triatlon, que realmente não é uma prova fácil, não é uma prova que seja tão simples de você treinar, porque são treinamentos longos, como eu falei, que duram meses, e toda essa preparação, toda essa questão que você tem de impacto familiar, que você tem que fazer junto com o teu trabalho, toda essa disciplina que você tem que ter é muito importante para que você possa completar o Ultraman. Eu tive muitos problemas no mês de março, um mês antes da preparação, né? E não consegui encaixar direito os meus treinos, a minha parte psicológica ficou super fraca. 2 semanas antes eu estava para nem ir mais lá para a prova. Uma semana antes eu fiquei sem staff, né? Os meus 2 staffs tiveram problemas particulares e não puderam estar me acompanhando. As pessoas queriam me acompanhar desde o início. Aí eu acabei fazendo um comentário com um casal de alunos meus que até vai comigo junto para o Havaí. E na mesma hora eles falaram, nega, não precisa se preocupar que eu vou com você, né? Então foi uma coisa assim muito especial. Então a dificuldade do B ela foi antes, acho que eu estava já tinha sofrido tanto antes que quando eu estava lá
Meu único objetivo era poder completar os 3 dias. Houveram as dificuldades na prova, quanto ao percurso, temperatura, chuva que a gente pegou no segundo dia, né, a passagem dos túneis, aquela região, eu estava de contrarrelógio, né, que é uma bike que é mais instável. Então a minha preocupação ali foi em poder terminar bem aquele segundo dia sem nenhum tipo de acidente, né, sem nenhum tipo de lesão. No dia da corrida, eu estava muito disciplinada, muito treinada naquilo que eu tinha para fazer. Eu tive meus problemas de prova, coisas normais, eu perdi 6 unhas nesse dia, no último dia de corrida. Como estava muito úmido, eu acabei fazendo uma troca de tênis, eu iniciei com um tênis que não deveria, e daí mesmo utilizando uma loção, tudo para não atritar, eu acabei machucando. Com 60 quilômetros eu fui passar a última vez, tentar trocar a meia, eu vi que eu estava com bolha de sangue em todos os dedos. Então aquilo ali, eu pensei assim, caramba, ainda tem mais 24 quilômetros, vai ter que valer a pena. Porque eu vou terminar sem dedo, né? Então, mas quando voltou a prova para o plano ali, eu consegui manter o meu ritmo e fui embora. Bom, a chegada do Ultraman, como todos devem imaginar, é uma coisa muito emocionante, né? Eu acho que os últimos quilômetros ali, vai passando tudo na cabeça que você teve que fazer durante meses, tudo que você abriu mão, todas as dificuldades que você teve, todo o acompanhamento da tua família, dos teus amigos, todo o acompanhamento do suporte. E isso vai vindo tudo à tona ali naqueles momentos da chegada. Eu acho que a chegada é o momento triunfante, tem toda a torcida, a organização coloca a polícia do teu lado fazendo festa, então você chega com aquela emoção já aflorada e com toda a animação do pessoal, a equipe de apoio, é impossível a gente não chorar, não lembrar de tudo que a gente passa para chegar até ali. E realmente é uma prova muito especial. Eu posso dizer que é a prova mais especial que eu fiz até hoje na minha vida. Eu já fiz bastante desafio, já fiz muitas provas diferentes, mas nada se compara ao B515 em termos da organização, em termos da emoção que ela te traz, em termos da tua vitória pessoal, de você estar ali conseguindo completar aquilo que você levou anos, meses para imaginar que conseguiria fazer. Um dia antes da prova, nós recebemos, eu recebi uma pedra, e essa pedra era uma pedra bruta. E ao terminar, ao ser finish, no dia seguinte da premiação, eu recebi uma pedra lapidada. E nós entendemos ali que esses 3 dias serviu para lapidar a nossa história, serviu para trazer algo que estava bruto em nós, algo que viesse ter brilho. E isso acontece em uma formação, isso acontece no nosso dia a dia, isso acontece no momento quando nós nos permitirmos a trazer algo que está no nosso interior. Tanto quanto ali essa prova que eu fiz, ou tanto quanto um órgão recebido, ou um transplante que aconteceu, nós resignificamos a nossa vida e trazemos algo sensacional. E depois que acaba a prova do Ultraman, no dia seguinte tem a cerimônia de premiação. Todos os atletas recebem a mesma premiação e a plaquinha. Uma peculiaridade do Ultraman, do B515, é que o número que você tem de inscrição é seu número eterno. E além disso, eles dão uma premiação também para a equipe de apoio. E por sorte, não podia esperar menos, a minha equipe de apoio foi que ganhou a premiação de melhor equipe de apoio da prova. E falando do espírito B515, a gente não pode deixar de falar das 3 palavras que tem sempre juntos do Ultraman, que é Aloha, Ohana e Kokua. Aloha, amor, Ohana, família e Kokua, solidariedade. Então esse é realmente o espírito do B515 e o espírito do Ultraman. A gente ter amor pelo que faz, amor pelo próximo, a gente ter uma família, os amigos que se transformam numa família. A gente fala sempre que a gente chega como desconhecidos, compete como atletas e terminam como irmãos e irmãs, porque realmente a gente se torna uma família, o B515. E além disso, a solidariedade, que é a ajuda ao próximo, a gente saber que a gente pode ajudar, que a gente pode fazer alguma coisa por alguém, por uma próxima pessoa. E esse é o espírito do Ultraman.
Felipe, foi um prazer acompanhar esses atletas nessa jornada esportiva. Realmente eu falo que eu voltei com uma visão diferente de tudo, cara. E a nossa vinheta eu acho que é o resumo perfeito do que esses atletas são capazes. Disciplina, força, foco e fé. E no final, para completar, trabalho em equipe, que realmente não é a equipe só o staff e o atleta, mas sim todos os envolvidos, inclusive os outros atletas, apoiando um ao outro, porque é um desafio diferenciado. Parabéns e foi um prazer estar com vocês. Parabéns a todos os participantes. Parabéns para você também, para o Alan, que se dedicaram todo esse tempo aí, uma longa jornada e realmente foram aí contemplados aí com esse troféu, não foi por acaso. É uma lição para a vida de verdade, essa é a essência. E eu falo assim, aquelas empresas que fazem aquelas dinâmicas de grupo, manda lá para acompanhar um atleta desse que vai entender tudo isso que a gente está falando. E manda a equipe para ser o staff. O staff, aí vai entender o que é trabalho em equipe de verdade.